Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Hoje estamos aqui com ele. Sim, chegou a hora de avaliarmos em definitivo o novo Honda WRV, o carro que eu falei que ia ter mais que hidrogênio na Terra. E já tenho números de vendas para falar para você. Eu vim até aqui, o Energy Center, ou Honda Energy, aqui em Xangri-Lá, onde tem essas turbinas eólicas que produzem energia, que constroem os carros da Honda, e vou dar uma volta aqui pelo quase muito mais ou menos belo litoral gaúcho. Nesse vídeo eu vou te mostrar como ele anda, como ficou essa suspensão, o quanto ele bebe, números de desempenho e se sim ou se não é melhor que os concorrentes com preço entre 145 e 150 mil. Olhando assim, o que você acha? Já tem uma opinião? Manda aí nos comentários e roda a vinheta, Dr. Xangri-Lá del Arco. Olha que negócio bonito, cara. Vai! Mas antes de começarmos a destrinchar tudo o que você quer saber do novo WRV, o que tem cada versão, como ele anda e o quanto ele bebe, eu preciso te contar que tem QR Code na tela e tem link aqui na descrição para você já ir ver ao vivo, fazer um test drive, ver se ele cabe no seu bolso, na sua garagem e para sua família, com os meus amigos do Grupo Sinal. Isso mesmo, anota o endereço aí, Avenida Guido Aliberti, número 331, na entrada do Principado de São Caetano. Lá você vai ter os melhores preços, as melhores ofertas, os melhores serviços e o principal, as melhores condições para colocar o WRV na sua vida. Então já sabe, hein? Pensou Honda, pensou Grupo Sinal. Acesse também no Instagram, @Grupo Sinal, para saber de todas as novidades e oportunidades que o Grupo Sinal, junto com a Honda, pode dar para você. Agora, vamos relembrar aqui à frente coisas que eu já te disse, mas acho que vale a pena falar de novo. Se você viu o meu vídeo de apresentação estática do Honda WRV, você se lembra que eu te disse que ele tem a mesma plataforma Honda Smart Global Small Car ou algo do tipo? E sim, tem os mesmos 1,79 m de largura que você vai ter no Honda HR-V. Aqui você vai ter faróis 100% de LED com faróis de neblina exclusivos dessa versão EXL. Isso mesmo, e o ângulo de entrada aqui é um pouquinho pior do que você vai ter no HR-V. Aqui são 17,3 graus, enquanto no HR-V são 22,3 graus. Mas tem outra diferença que é mais importante do que essa aqui do lado. Como você bem vê, essa carroceria mais quadrada, maior do assoalho até o teto, vai proporcionar um espaço interno um pouco mais avantajado. E isso também porque aqui o entre-eixos tem 2 centímetros a mais do que você tem no HR-V. Se você já gosta do espaço interno do HR-V, vai adorar esse aqui. Bom, tanto na versão EX quanto na EXL são essas rodas de aro 17 que vão estar. E não tem nenhuma diferença entre elas. Eu faria diferente, faria uma preta ou faria uma outra diamantada, porque as duas diamantadas você bate o olho e não sabe que versão é qual. Os retrovisores são bem grandes e tem rebatimento elétrico, e como você vai ver do outro lado não tem a câmerinha do Lane Watch. Muita gente ficou um pouco irritada por causa dessa entrada de chave que tem aqui, já que tem a Smart Key e é de série em todos os modelos. Enfim, não tenho opinião sobre isso. Mas a gente não está mais acostumado com o miolo da chave aqui, né? A altura do solo também 2 centímetros maior do que no HR-V. E outra polêmica tá aqui, freios traseiros a tambor. Eu ainda acredito que para carros urbanos, assim, que não tem nenhuma tendência à esportividade, isso não seja assim necessário na prática. Mas eu entendo que você vai dizer que é corte de custos, que as montadoras fazem as pessoas de boa, não sei o quê. Quando você for comprar, você testa, aí você fala se tem alguma diferença, tá bom? Não fica xingando todo mundo nos comentários, não. Vamos dar uma olhadinha ali na traseira, porque ali sim tem coisas que eu não tinha te contado. Ah, claro, esse bagageirinho aqui também só tem na versão EXL. Já a antena Shark tem nos dois. Aqui você tem freio e luz de posição 100% de LED, mas a luz de seta e a luz de ré tem lâmpadas halógenas. Como você pode ver, a gente passou por uns bons lugares aqui, bastante terra, deu para testar bastante a suspensão e isso eu vou te contar no decorrer do período. Sempre lembrando que, apesar dos designers já saberem que o para-choque muito perto da tampa vai bater a tampa, ele continua assim. Esse design é de um carro indiano. Pode ser que lá na Índia ninguém bata na traseira dos outros, mas aqui às vezes acontece. Bom, já passamos por essa experiência no Fit. Tem até uma página Fit batido. Tomara que não aconteça aqui. Bom, aqui o grande lance está no porta-malas, né?
Ele tem 458 litros. Tá aqui a boa e velha malinha de jornalista, cara. E temos 458 litros contra 354 litros do HRV, algo que eu já tinha te contado. E sim, aqui temos sim, step. Você não pode se acostumar no Brasil a ter carros sem step, tá? Então a Honda, muito obrigado por ter feito isso pelo brasileiro, que em muitos casos de carros, especialmente alguns híbridos, não tem step e quando fura o pneu, não sabe usar. Olha eu procurando o botãozinho da tampa. Não sabe usar aquele kit de reparo e aí tem que ligar para Porto. É complicado, né, irmão? Vamos lá embaixo do capô sem perder muito tempo para eu te contar sobre desempenho e consumo, não que eu consegui aferir, o que a fábrica contou para nós e o Inmetro também. Vamos lá. Sindicatos da manta acústica, todo mundo de... já puxei o negócio errado aqui e abri o tanque de combustível. Não era para isso, João. Vamos aqui na frente. Destravar aqui embaixo. Essa frente é bem alta, né? Eu gostei bastante desse porte, ainda mais quando você tá dirigindo e tá vendo o carro da frente, né? Que a gente tá em comboio aqui. Ele tem um stance bem mais graúdo do que realmente a ficha técnica mostra. Foi um trabalho de design muito legal, lembrando que esse carro foi desenvolvido para ser lançado na Índia primeiro, tal, e para vir para o Brasil ele passou por diversas melhorias, porque o gosto do brasileiro não é igual ao do indiano. Aconteceu também, por exemplo, quando a Stellantis lançou o C3, eles também tiveram que fazer diversas adaptações, o que até atrasou o lançamento do carro, porque a perspectiva de qualidade dos carros na Índia é diferente daqui. E aqui está um tanto bem grande acima. Bom, aqui temos o bom e velho 1.5 16 válvulas aspirado com injeção direta que gera 126 cavalos. Tanto com gasolina quanto com etanol e 15,8 de torque com etanol e 15,5 kgfm de torque com gasolina. Deu uma engasopada aqui que eu comi um churrasco e ainda tô com água na boca. Bom, segundo a Honda, o 0 a 100 é feito em 11,5 segundos. E, segundo o Inmetro, o consumo com gasolina, como adoram aqui no Rio Grande, 12 km por litro na cidade, 12,8 na estrada. O pessoal do Sindicato da Manta Acústica, como eu disse, pode ficar tranquilo, amortecedorzinho no capô, pode ir cortando os pulsos. Bom, agora vamos dar uma olhadinha rapidinha lá dentro para eu te relembrar como que eu fico posicionado atrás de mim mesmo, tem bastante espaço lá, e também te lembrar que são 7 cores disponíveis, aquele azul boreal, esse azul cósmico, e tem também um prata, um cinza, um preto e 2 brancos. Acho que você consegue ver tudo lá no Grupo Sinal também. Chega mais. Opa! Nessa terra de gigantes, você já deve ter ouvido isso antes. É plasticão do pagode na porta, hein? Como eu já te mostrei outra vez, tem um corinho aqui nessa parte da porta. E sim, temos saidinhas de ar aqui atrás e uma tomadinha 12 volts. Mas o destaque principal aqui, como você bem sabe, é este espaço magnânimo para este animal de grande porte de mais de 1,90 m e incontáveis quilos. Muito, muito bom, muito confortável, especialmente também pela inclinação do banco aqui não ser nem muito reta, nem muito para trás, né? Você fica numa posição correta, de cadeira mesmo. Bom, preciso te falar da diferença de equipamentos entre as versões, né? Uma das coisas que tem é isso aqui, ó. Esse apoio de braço você não vai ter na versão EX. Outra coisa é o carregamento do celular por indução e mais umas coisinhas que não deu tempo de eu decorar, mas vou te falar agora. Deixa eu achar a foto aqui, que eu fiz uma fotinho do painel. Ah, e fica até o final, que vai ter uma surpresa no final, hein? Você vai saber de coisas que só saberia aqui. Bom, ele também tem volante revestido com couro. Esse banco de couro na EX é tecido, tanto que o L de EX e XL é de leather, que é couro em inglês. Tem também os faróis de neblina, como eu te disse. Tem também o My Honda Connect, que você pode acessar o carro, desligar ele, destravar, enfim, à distância pelo celular. O carregador de celular sem fio, por indução, e esse apoio de braço traseiro. E só, e repito, deveria ter sim uma rodinha mais diferente aqui, nem que fosse pelo menos na pintura. Tem esses bons apoios de cabeça aqui, tanto na frente quanto atrás, e mais uma ressalva é que eu pintaria esse interior todinho de preto, pelo menos nessa versão EXL. Bom, estamos conversados, espaço para 2 cadeirinhas aqui, não para 3, não dá para colocar aqui no meio, e cara, para uma família que tem filhos adolescentes, por exemplo, 2 ou 3, tá suave aqui, eles não vão brigar. Não vão ficar encostando perna com perna, ainda que a largura não seja das maiores, mas está na medida para esse segmento aqui. Ele é bem mais largo do que os concorrentes, que eu vou te dizer também no final. Agora vamos lá na frente para eu te mostrar algumas outras coisas que me agradaram
E outras que teve gente que se desagradou no vídeo sem ter visto ao vivo. Eu nunca vi isso. Quer dizer, nunca vi isso. É o tempo todo isso aí, né? Opa, vamos lá. O farolzinho estava aceso aqui. Deixa eu já ligar aqui, porque ainda que estejamos no sul e tenha sido uma semana bem fria essa metade de novembro, estamos aqui no dia 12. Aqui faz 27 graus, já fez 33, não tá fácil. Bom, o que eu gostei aqui? Posição de dirigir não preciso nem falar, né? Vou contar mais também quando a gente estiver dirigindo. Não temos soft touch aqui. Você que gosta de sentado na porta gritando vai Corinthians, não vai dar. Vai machucar o seu bumbum. Então, grita só com o pescoço para fora. E aqui também só temos... Só que as partes onde você toca são bem legais. Esse volante aqui poderia estar num Civic, por exemplo. Poderia estar num Accord, poderia estar num CR-V. E está aqui num WR-V, que é o segundo carro mais barato, o terceiro, né? Que é o City Hatch, o City Sedan e esse aqui. Muito legal. E lembrando que o volante revestido com couro está só nessa versão EXL. E aqui os comandos do Honda Sensing. Aliás, Honda Sensing, quando a gente pegar o carro, a gente vai falar um pouco mais dele. Nessa aqui vamos nos concentrar nas diferenças que ele tem com relação aos seus dois irmãos. O Honda Sensing é um dos melhores sistemas de auxílio à condução. Aqui a única diferença é que não tem aquele o ACC, o Adaptive Cruise Control, com o Stop and Go. Então não é o mais evoluído de todos os Sensing, mas ele tem frenagem de emergência, alerta de frenagem de emergência, alerta de saída de faixa, manutenção em faixa, entre outras coisas. Também não tem um outro detalhe que eu vou te contar quando eu estiver dirigindo. Mas, cara, a percepção de qualidade é bem boa. Tem o painel de TFT junto com o painel analógico aqui, TFT de 7, né? Meio painel, na verdade, de TFT. E temos a central multimídia. Muita gente meteu o pau nessa central multimídia. O que vocês querem? Outro dia eu vi um comentário lá de uma senhora que falou: aí essa tela quadrada no meio, quer que faça o quê? Um losango? Um pentágono? O que você quer? Um octógono? Você quer redondinho igual dos Mini? Pô, as pessoas estão reclamando, óbvio. Fala assim, ai, como tá molhada essa água. Porra, a água é molhada, porra. A tela tem que ser quadrada. Vai fazer o quê? Vocês estão mais difíceis, viu, velho? Vai passando o tempo, quanto mais gente tem acesso, mais difícil tá ficando. Bom, aqui, eu não sei o que tá acontecendo, porque que ele não tá... Bom, enfim, temos as configurações aqui. Só que eu já mostrei bastante para você, né? Aqui você tem que conectar um telefone. Aqui você conecta também o telefone. Aqui o Bluetooth. E aqui rádio, se você quer AM ou FM. E as configurações só aqui desse lado. É uma central multimídia um pouco mais simples. Mas, cara, o que você precisa tanto mais assim na central multimídia? Quer pôr no YouTube aqui? Vai ver na tua casa, cara. Netflix, você quer aqui? O que você precisa mais? Eu, sinceramente, não entendi as críticas quanto à central multimídia. E, aliás, ela consegue colocar aqui Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E tem várias outras centrais multimídias que parecem melhores. Isso você só consegue conectar com fio. E as pessoas parecem que querem mais forma do que conteúdo. Tem hora que a gente fica um pouco assim. Bom, aqui temos o ar-condicionado digital. Isso é em todas as versões, assim também como os 6 airbags, 2 dianteiros, 2 laterais e 2 de cortina. E temos aqui, nessa parte de baixo, o carregador de celular por indução. E aqui você escolhe se, quando você plugar o seu cabo aqui, se ele vai fazer transferência ou se ele vai carregar. Não, na verdade não. Você vai apertar aqui para carregar, para fazer com que o carregador por indução funcione. Muito porque às vezes a pessoa esquece, né? Joga uma moedinha aqui, qualquer metal aqui pode proporcionar alguma faísca, alguma coisa. Eles dizem mesmo para que você não coloque nada metálico aqui. Na verdade não coloca nada, nem papel, nem nada aqui. Mas assim, você pode fazer com que ele funcione a partir desse interruptor, que também é uma questão de segurança. Aqui mais 2 porta-copos, a manoplinha de sempre da Honda, né? Ré, neutro, drive e modo S. Modo S aqui, para você que nunca teve um Honda, ver até onde vai, né? Quem já teve um Honda não põe no S. E muita gente reclamou também do freio de mão, que não é eletrônico. Qual que é a dificuldade, irmão? Parece que ninguém mais nasce de parto normal, né? Vocês não querem ter esforço para nada, né? Aqui a gente também tem esta chave, que essa aqui já é a característica, né?
já conhece de diversos modelos da Honda, e basicamente é isso que a gente vai encontrar. Tem pedal shifters aqui, porque esse câmbio CVT ele também emula 7 marchas, e é isso. Vou te contar mais da experiência como é dirigir, porque além de você ter toda essa atmosfera Honda que muita gente gosta, esse carro tem um diferencial importante que passou muito pela engenharia da marca aqui. Mas só andando dá para saber. Por isso eu te digo, vou ver o carro, faça um test drive para você sentir, mesmo você que já tem um Honda e vai falar assim, ah, com esse motor e com esse câmbio, com essa plataforma é tudo igual. Nesse carro não. Vamos lá. Bom, já estamos aqui na parte litorânea do grandíssimo Rio Grande do Sul daí. Falam que não fala daí no Rio Grande. Aliás, uma das coisas que eu preciso contar, que me surpreenderam, é que o gaúcho não estaciona o seu carro na faixa da esquerda. Todos, absolutamente todos os carros que eu cruzei, que eu estava na pista da esquerda, andando um pouquinho mais rápido, todos que percebiam, nem titubeavam, nem esperavam chegar perto e já iam para a faixa da direita, algo que não acontece em nenhum lugar do Brasil, especialmente em São Paulo. E aqui eu fui surpreendido positivamente com isso, gostei bastante. Parabéns a todos os gaúchos pela educação, só tinha visto isso antes na Alemanha. Educação no trânsito é para poucos. Vocês estão de parabéns. Bom, vamos lá? Bom, posição de dirigir bem gostosa, bem no estilo Honda, nem tão baixo, nem tão alto. Obviamente, como eu sou grande, prefiro um pouco mais baixo, mas do nível que tá aqui, tá beleza. Inclinação beleza. Gostei muito do tamanho dos retrovisores e por eles estarem pendurados na porta e não na coluna, você ganha um espaço aqui para ver, né? Principalmente em manobras é bem interessante isso. Mas tudo bem, perdeu o Lane Watch, né? Que era o auxílio de ponto cego, que geralmente é uma câmera que fica do lado direito. Você dava a seta e aparecia a imagem aqui. Quando você está com o Waze ou com o Google Maps ligado, atrapalha um pouco. Mas, enfim, não tem, o carro é mais simples mesmo, a gente vai ver isso quando a gente rodar. E lembrando que eu já rodei 140 km com ele, e ele está com 997 km aqui no odômetro, vamos bater os 1000 km desta unidade. Também mostrando aqui que não tem um ajuste de altura do cinto, mas mesmo assim eu consigo, eu não me senti incomodado com o cinto de segurança aqui. Vou pegar uma estradinha aqui de Osório para Xangri-Lá. Típico dos carros com motor aspirado e câmbio CVT, esse ruído invadindo a cabine. Eu até conversei com alguns amigos, alguns acharam que invade muito, mas talvez eles não tenham uma lembrança muito concreta do HR-V, que faz o mesmo ruído, mesmo som que reverbera aqui por dentro. Menos, por exemplo, do que a gente vê nos Toyota, por exemplo. Corolla e Corolla Cross, o ruído interno é muito mais alto do que aqui. Aqui há um ruído, mas é inerente a essa configuração, né? Não tem como você ter motor aspirado com câmbio CVT, onde a faixa de torque desse motor aspirado é lá para cima dos 4.800 RPM, para você atingir os 15,8 com etanol e 15,5 com gasolina. Então, você invariavelmente vai ter que subir bastante a rotação para ter um desempenho melhor. Mas enfim, eu acredito que muitos dos donos de Honda não estejam tão preocupados com isso. Não sejam pessoas que vão assar os seus Honda, né? Deixa eu fazer uma ultrapassagem aqui. Parece que tem 2 faixas, mas não está pintada. Mas enfim, aí ó. Só fala que é manco, só pisar, filho, só pisar, só saber usar. Eu passei a minha juventude inteira indo e voltando de São Paulo para Guarujá, para Batuba e tal. É só serra, eu tinha um Palio 1.0 e quando você aprende a dirigir o seu próprio carro, ver como é que ele se comporta melhor, você também não sofre. E às vezes ia com 4 dentro. 5 às vezes 6. Sabe como é jovem, né? Bom, primeira sensação é tipicamente o comportamento de um Honda. A Honda tem aquela fórmula mágica que faz com que as pessoas gostem muito de City Sedan, City Hatch e HR-V. Sempre com esse conjunto aqui, com esse motor, acho que é T15B, T15B, enfim. Essa transmissão. Então, assim, vai ser uma convivência tranquila, vai ser uma convivência suave. E sim, se você quiser um pouco mais de desempenho, você vai ter que descer a bota no pedal da direita.
isso também acontece com o HR-V, que custa, nas versões de base, R$19 mil a mais. E eu vou te falar uma coisa, aproveite, eles já venderam 2.000 unidades do carro em pouco mais de 12 dias de vendas, de pré-vendas, né? E são vendas mesmo, não são sinais. São carros que já a venda está fechada, vai emplacar, enfim. Eu não tenho dúvida de que em 2026 pode ser que esse carro aqui tenha um acréscimo de 6, 7 mil reais, muito parecido com o que aconteceu com o HR-V, que vendeu mais de 6 mil unidades 2 meses seguidos, né? 6.700, foi um absurdo que vende o HR-V sem promoção e partindo de 163. Agora, a minha instrução para você vai fazer o test drive nesse carro, porque você pode ter o que você tem que você gosta da convivência com o HR-V por 20 mil reais a menos, mais a altura do assento ao teto. Cara, falta quase um palmo para minha cabeça bater aqui em cima. Eu tenho mais de 1,90 m e incontáveis quilos, uma cabeça que parece um Moai, aquelas estátuas da Ilha de Páscoa. Aqui, ó, vou fazer a ultrapassagem aqui, ó. E o radar de 80. Legal, João. Vamos frear. Isso. Passei a 76. Boa. O cara do Commander aqui parece não ter gostado, porque ele estava andando a 70, né? E aí havia 80, então precisei ultrapassá-lo, passei um pouquinho da velocidade aqui nesta via. Bom, de toda forma, a gente pode encarar que o mais legal aqui desse carro, e em comparação também com o City Sedan e também com o HR-V, é que o trabalho da suspensão ele é um pouquinho mais suave. Na estrada a gente até pegou uns trechos acho que eu errei o caminho aqui, uns trechos de bumps, né, na estrada. A gente pegou a freeway, cara. O que esse cara tá fazendo? O que você quer, meu irmão? E aí você tem uns bumps, né? Porque você tem umas partes que... emendas de pista, tal, e quando você tá a 100, 110 por hora, você sente um pouco mais. Essa foi o grande sentido de diferença que eu percebi. Os Hondas geralmente são mais durinhos, né? Você sente um pouco mais o trabalho da suspensão. E aqui você tem um trabalho mais soft. Ainda mais, tá muito vivo na minha cabeça, que eu acabei de andar de HR-V Touring, e eu até falei lá, com aquelas rodas maiores de aro 18, o carro perdeu um pouco desse soft. E nesse carro, eles exacerbaram isso. O carro tá num jeito mais próximo de SUVs maiores, sabe? Aquela coisa mais soft. Parece até um pouco... Não vou falar que parece um carro chinês, porque você pode achar que é pejorativo, mas é uma sensação mais confortável. Ele não devolve com tanta vontade o trabalho da suspensão para cima. E isso, para quem quer um carro familiar e quer conforto para o dia a dia, é de se entusiasmar. Pois é. Muita gente vê ao longo do tempo, né, os carros japoneses que sempre foram conhecidos por essa suavidade ficarem mais durinhos, né? Aconteceu com o Corolla, eles lançaram o Corolla Cross para aquele cara que gostava do Corolla com aquela suspensão mais barcona, ele não se sentiu órfão porque o Corolla ficou um pouquinho mais duro. Aqui é mais ou menos isso. Quando você tem City HR-V e City Sedan um pouquinho mais presinhos, parece que o carro está mais perto do chão do que deveria, aqui você vai ter aquele trabalho um pouco mais suave. E isso faz a diferença. Não tenha dúvida de que isso faz a diferença e vai fazer a diferença quando as pessoas fizerem o test drive nos carros. Uma das questões mais interessantes para quem compra esse tipo de carro é justamente você estar embasado na credibilidade, na confiabilidade, óbvio, e especialmente no conforto. Ninguém quer um carro que, com o passar do tempo, se mostre meio duro, meio parece que você está forçando o carro, né? Parece que você está judiando dele. Ninguém gosta muito de ter essa sensação ao longo do tempo. E o que os Honda sempre tiveram e sempre entregaram foi isso, né? Fazendo as manutenções corretas, você tem um carro com 100, 110, 120, 130 mil quilômetros, que está muito próximo do que... A sensação que ele te entrega é muito próxima do que ele entregava quando 0 quilômetro. Eu tenho que fazer o retorno ali. Agora não sei por onde entra. Enfim, estou um pouco perdido aqui na terra dos engenheiros do Hawaii.
Ali que eu tenho que fazer a voltinha, é isso. Mas é no meio da estrada, é complicado, hein? Aqui passamos por uma região, aqui a gente vai... na verdade, este trecho que eu tô fazendo é antes de chegar neste lugar aí que a gente fez a abertura, e mostrou tudo do carro, e vou voltar para lá pra gente fazer um encerramento. Passando pela freeway, a gente tem esse formato meio boxe aqui do carro, né? Meio caixotinho, e a freeway tem ventos laterais terríveis, cara, terríveis, na freeway. E aí, mesmo com esse estilo mais boxing e tal, eu não tive nenhuma sensação de vento exacerbado lateralmente, não teve nenhuma... A única coisa é que, por ele ter esse formato, por ter essa área frontal, esse carro mais alto, né, uma área frontal mais larga, você ouve um pouco mais o barulho de vento. Mas ó, agora eu tô num trecho de calçamento, né, de pedras. Ó, vou até tirar o ar aqui, ó. Nada de barulho, nada, nenhum barulho fora o que deve ser mesmo da vibração e tal, mas ó, esses barulhos que você tá ouvindo é tudo das câmeras que tremem um pouquinho. Um carro extremamente Honda. Pra quem teve um Honda, pra quem tem um Honda, pra quem quer ter um Honda e já pôde experimentar alguma vez, andar no carro e gostou, pode ficar tranquilo. Esse é um Honda como todos os outros, um pouquinho mais soft. Vai falar de desempenho? Não compre este carro, compre o Touring. Muita gente vai andar, vê a diferença, que é meio brutal a diferença de preço, né? Do turbo pro aspirado. Se eu não me engano, o XL parte de 170, 170.600 e pouco, e o Advance já vai chegar em 200 mil, são 30 mil de diferença. Mas ande nos dois. Olha que lombada que parece o Pico do Jaraguá deitado, velho. Meu Deus. Ande nos dois. E aí você vê o que você realmente quer. Eu vi gente que falou assim, eu tenho 175 pau, não vou pegar o turbo. Andou no turbo e falou assim, paciência. Eu estiquei as parcelas mais 12 vezes e vambora. É esse carro que eu quero. E teve gente que andou e falou, não preciso disso. Eu preciso de um carro confiável, bacana de andar, econômico, que esse carro é. Aliás, o teste da 4 rodas que foi feito, foi a primeira mídia que andou com o carro. Não sei se andou na Autosport também, mas eu vi o teste lá da revista, né? Eu ainda leio revista. Se você não lê, você não sabe o que você está perdendo. É uma delícia! Ainda mais naqueles momentos que você está ali tirando do seu corpo algo que poderia sair pela boca. Eu adoro ler. Se eu não me engano, fez 14,1 na estrada o consumo desse carro. Ele é um consumo próximo também do que tem no HR-V, mas enfim, por ele ter essa aerodinâmica mais caixote, mais armário colonial, eu pensei até que, principalmente na estrada, em velocidade constante, ele não conseguiria números tão bons como mostrou o Inmetro, né? O Inmetro fez 12,1 e 12,8. 12,1 na cidade e 12,8 na estrada. Já a 4 rodas fez 12 na cidade e 14,1 na estrada. Números bem bons. Ainda vou fazer o meu teste de consumo. Em breve esse carro chega para mim lá, pra gente fazer essa avaliação um pouco mais profunda. Mas enfim, o carro é econômico, a pessoa quer um carro econômico, quer um carro que tem esse comportamento silencioso quando você está devagar, e ainda que a resposta seja lenta quando você precisa, somente nesse regime entre 2 e 4 mil RPM, né? Você acelera, você vê que não tem muita gente aqui, mas tem gente que anda assim. E boa parte das pessoas que compram esse carro para ser o seu companheiro citadino, não fica dando pé, né? Ah, mas João, na estrada não é perigoso, você sempre não fala que potência também é segurança? É lógico que é. Mas foi o que eu te falei, eu passei a vida inteira andando de Palio 1.0. Vida inteira não, de 99 a 2007. Foram 8 anos, 2 carros diferentes, um Palio 1.0. Nunca tive problema com isso, porque quando você conhece o seu carro, você sabe quando dá para ultrapassar e quando não dá. Óbvio que se tivesse mais potência seria mais legal? Óbvio que seria. Mas a Honda, como você sempre sabe, mantém aquele mantra de que é melhor ter um carro que pareça pior, mas que vai ser melhor ao longo do tempo. Não vai quebrar, não vai dar manutenção cara, não vai ser um problema, um estorvo na tua vida. É melhor isso do que você ter mais potência durante um tempo determinado e você, o resto do tempo, passe bastante raiva. É aquilo. Quer viver pouco como um rei ou muito como um comum? Eu quero viver muito como um comum. A vida é interessante pra caramba, né? Muito porque
ela é sempre inédita. Deixa eu passar esse ônibus aqui antes que ele cometa algum ineditismo comigo. E será que eu consigo aqui? Atenção! Ficou pra cá, pra lá. Boa, João. As aulas no Centro de Formação de Condutores tá uma maravilha. Bom, aqui a gente tá chegando num trecho de litoral aqui já, né? Pessoal que mora perto da praia aqui de Xangri-Lá. Enfim, uma coisa mais urbana, muito parecida com o que a gente pega lá quando a gente anda na Aldeia da Serra ou na minha querida freguesia do Ó. Enfim, é um carro muito neutro. Eu não me incomodei, já esperava encontrar essa parte do barulho do CVT, não é um incômodo para mim, e me surpreendi com a suspensão ser bem mais macia do que eu esperava até. Como esse carro parece que foi puxado um pouquinho para cima, geralmente quando eles fazem isso a suspensão fica um pouquinho mais presa. Não aconteceu aqui. Parabenizar o pessoal de engenharia da Honda, que ao contrário do que aconteceu quando se lançou o HR-V de primeira geração, feito na plataforma do Fit, e a suspensão traseira ficava meio dura, principalmente quando você dava aquele sobressalto da lombada, você sentia a roda pulando, né? E aqui isso não aconteceu, pelo menos não nesses 170 quilômetros, 180 quilômetros que eu já andei com o carro. Muito interessante, mas o mais interessante de toda essa experiência é você imaginar que é um Honda, que é maior em dimensões internas, é mais prático e é 20 mil reais mais barato do que um HR-V. Sim, entre todos os Hondas, pensando em custo-benefício, essa aqui seria a minha escolha. E ele tem concorrentes como as versões topo de linha de Pulse e Cardian. Ele tem concorrentes como as versões intermediárias de Tracker. Quem mais? T-Cross. T-Cross é bem mais caro. Nivus é bem mais apertado, menor. Parece que ele entrou num meio do caminho que ninguém tinha esperado. Fizeram um carro grande? Sim, mais simples. Sim, bem mais simples do que você vai ter no HR-V. Não tem o lane watch, não tem freio a disco traseiro, não tem freio de mão eletrônico. Mas olha tudo que ele te dá, que ele te entrega. E tudo isso com tudo que a Honda tem. Eu vou chegar ali de novo no nosso parque eólico e vou te dar uma pista do que você tem que considerar na hora que você for a uma concessionária, seja da Honda ou seja de outra marca. Porque aqui você também tem 6 anos de garantia de para-choque a para-choque, o que é uma grande vantagem também. As marcas mais tradicionais ainda continuam um pouco reticentes em praticar garantias maiores, mais estendidas, mas a Honda, conhecendo até mais o seu consumidor, e sabe que mesmo um consumidor que não compra um Honda Zero, quem procura um Honda tá afim mesmo de ter um carro por mais tempo e para sempre, por assim dizer. Por mais tempo e para sempre, por assim dizer, a câmera aqui que parou, ela conseguiu planejar esse tipo de modalidade de garantia. Agora, na hora ali de escolher o carro, eu sei que é preço. E vou te dar as opções perto disso e te dizer quem é melhor, quem é pior, qual que eu teria com relação ao custo-benefício e com relação também ao que eu pude sentir aqui nessas 200 de quilômetros andando no Rio Grande do Sul daí. Não fala daí, né? Norte do Paraná que fala daí. Andando no Rio Grande do Sul, vai. Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, nessa faixa de preço a gente vai conseguir o quê? Um Tracker LT por 142, um Pulse Impetus por 139, Fastback por 160, tudo bem, eu sei que eles fazem um precinho na hora, sai por 150. E tem também o Volkswagen Terra e o Volkswagen Nivus, mas nenhum desses carros citados traz conforto, a confiabilidade e até esse sistema Sensing, que é bem interessante, que trabalha muito bem, além de uma qualidade que só a Honda oferece. Eu não estou puxando o saco não, eu gostei mesmo do carro e sinceramente nessa faixa de preço eu não enxergo nada mais interessante do que o WR-V por tudo que a Honda já traz e tudo que foi feito nele. Suspensão impressionante. Sim, seria a minha escolha. E com esta bomba. You know what you're gonna do?
Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @RodaTV. Para dúvidas, parcerias, mande e-mail para programa roda@gmail. E se quiser ver um Honda, vai lá na Guido Olivetti, número 331, em São Caetano do Sul, com os meus amigos da Honda Sinal. O que foi? Eu presto atenção no que você diz, mas você não me diz nada, estagiário. Velocidade máxima? Não falei? Real, 165, no painel 171. Pode mostrar o vídeo aí. Viu só? Viu só? Filmamos em Lins. Local incerto e não sabido. Tchau.